Você rala na academia a semana inteira, puxa ferro, faz dieta, conta macro, aí chega o final de semana e você pensa, eu mereço uma cervejinha. Mas e se eu te disser que a ciência tem um número exato para o estrago que essa cervejinha causa? E que dependendo da dose, o efeito pode ir de quase zero a uma redução de 37% na sua capacidade de construir músculos. Mais ainda, e se eu te disser que enquanto houver álcool no seu sangue, a queima de gordura do seu corpo para em quase 80%? Hoje vamos abandonar o achismo e mergulhar nos estudos que mediram exatamente o que acontece com seus músculos, com seus hormônios e a sua gordura quando você bebe álcool. Fica aqui que você vai descobrir qual é o limite seguro e quais as estratégias que realmente funcionam para minimizar os danos. Meu nome é Carlos Eduardo Serafim, eu sou médico endocrinologista, pesquisador e criador desse canal, onde combatemos desinformação com ciência. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Pessoal, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a relação álcool-músculo não é binária. Não é sempre que bebeu estragou tudo. A ciência mostra claramente que o efeito é dose dependente. E a gente vai resumir quais doses começam a ser perigosas para o músculo. Mas antes, vamos adotar uma medida padrão de drink. Um drink, para nós, vai ser cerca de 18 gramas de álcool. Isso seria uma lata de cerveja de 350 ml com 5% de álcool, uma taça de vinho de 150 ml a 12%, ou uma dose de destilado de 45 ml a 40%. Vamos também pensar em uma pessoa de 80 quilos, só para dar um exemplo mais concreto. Com essas duas padronizações, vamos ver o efeito do álcool. Se você tomar uma dose baixa de álcool, que é considerada menor ou igual a 0,5 gramas de álcool por quilo de peso, o impacto é mínimo, quase indetectável na síntese proteica. Isso vai equivaler a um pouco mais de 2 drinks para essa pessoa de 80 quilos que a gente está considerando. O problema vai começar a partir de 1 grama por quilo. Nessa dose, começa a ocorrer perda de força e a recuperação muscular é atrasada em 24 a 48 horas. Isso equivale a 4,5 drinks. Doses altas, acima de 1,5 gramas por quilo, vão gerar danos adicionais, levando a uma redução de 24 a 37% na síntese proteica muscular. Isso na literatura é chamado de binge drinking, o famoso porre, beber demais. Seria mais ou menos mais de 7 drinks. Mas o grande problema da literatura científica, e a gente precisa ser honesto aqui, é que a maioria dos estudos usou doses de binge drinking. A faixa intermediária, aquele churrasco com 4 ou 5 cervejas, ainda é uma área cinzenta e talvez cada pessoa tenha um comportamento meio diferente, por motivos genéticos e individuais. Mas vamos analisar o que acontece quando você cruza a linha. Como eu já expliquei em outros vídeos, a construção de músculo depende de um interruptor mestre chamado mTOR. O álcool não quebra esse interruptor, mas ele sabota. Ele altera as sinalizações da via mTOR, impedindo que a ordem de construir músculo seja executada. O estudo mais importante sobre isso, de Parr e colegas em 2014, é o único que mediu diretamente a síntese proteica em humanos com marcadores. Eles deram aos participantes uma dose altíssima de álcool, umas 10 a 12 doses, após um treino de musculação pesado. Dá para entender por que não tem muito estudo assim mais, né? Mas comenta aqui, quem faz esse estudo aí todo final de semana ou quem pretende fazer nas festas? Os resultados foram chocantes, mas também foram interessantes. Quando a pessoa bebia o álcool junto com carboidratos, havia uma redução de 37% na síntese proteica, na produção de músculo. Mas quando tomava o álcool com proteína, a redução era menor, de 24%. Então, gente, duas coisas cruciais aqui. Primeiro, comer proteína junto com o álcool diminui o prejuízo. Não neutraliza, mas diminui. É uma estratégia de redução de danos. Segundo, e isso é muito importante, mesmo com álcool, a síntese proteica ainda estava acima do nível de repouso. Ou seja, o treino não foi jogado fora, ele não foi em vão. Ele só foi menos eficaz. Você joga fora uma boa parte do seu potencial de ganho. Então, o álcool atrapalha a recuperação e a síntese muscular. Mas tem duas outras coisas importantes que ele também faz. A primeira é que o álcool promove uma verdadeira desordem hormonal, criando um ambiente catabólico. Catabolismo é o contrário de anabolismo. Simboliza degradação, perda, nesse caso, de massa muscular.
Se olharmos a testosterona, por exemplo, o consumo pesado e crônico de álcool consistentemente reduz a testosterona. Uma meta-análise de 2024 mostrou que o consumo crônico ainda aumenta o estradiol, o que é péssimo para a composição corporal no sexo masculino em específico. O hormônio de crescimento, o GH, também é muito sensível. O consumo de álcool à noite pode suprimir a liberação de GH em até 70 a 75%, porque é justamente à noite que ele deveria estar sendo produzido. A gente faz pulsos de GH à noite. E o IGF-1, que é produzido por estímulo do GH, também passa a ter menor biodisponibilidade com o álcool. Ele fica mais difícil de exercer suas ações. Por fim, o cortisol, o hormônio do estresse. Ele dispara. O cortisol, geralmente, ele é mais catabólico para o tecido muscular e ele aumenta na ingesta de álcool. Resumindo, você vai ter menos hormônios que constroem músculo e mais hormônios que destroem. É uma péssima equação para hipertrofia. Nós vimos até aqui, então, que o álcool diminui a síntese proteica e bagunça seus hormônios, mas vamos para mais um mecanismo. Enquanto seu corpo está metabolizando o álcool, ele praticamente desliga a queima de gordura. Um estudo clássico mostrou que a oxidação de gordura é suprimida em quase 80%. Seu corpo trata o álcool como uma toxina e vai priorizar eliminar ele. Enquanto isso, a gordura que você come ou a que já está no seu corpo não é queimada porque não é prioridade nesse contexto. Pior ainda, o metabolismo do álcool aumenta a produção de gordura no fígado, o que chamamos de lipogênese de novo. Esse efeito não é o principal, tá? O principal é diminuir a quebra de gordura, mas ele também existe e atrapalha. É por isso que existe a barriga de cerveja. Estudos populacionais mostram que bebedores pesados, apesar de às vezes terem um IMC até menor que o normal, por desnutrição, acumulam gordura preferencialmente na região visceral, que é mais perigosa para a saúde metabólica. Pessoal, manter um canal como esse aqui exige tempo e investimento. Por isso, eu preciso da sua ajuda para combater a desinformação e propagar informações de boa qualidade. Você pode se tornar membro aqui no YouTube clicando no botão Seja Membro ou no link que eu sempre deixo na descrição do vídeo. Você vai ter acesso a materiais exclusivos e, dependendo do nível de membro, você vai ter até PDFs extremamente organizados com resumos dos vídeos mais importantes. Ok, a gente entendeu o estrago, mas eu não quero acabar com as festas de vocês, então eu vou dar dicas de como minimizar com responsabilidade. Entender tudo que vimos até agora pode nos ajudar. Primeiro, se possível, mantenha-se abaixo do limiar de 0,5 gramas por quilo. Para a maioria das pessoas, isso vai significar 2 a 3 drinks. Esse vai ser o fator mais importante. Se você não puder, pelo menos abaixo de 1 grama por quilo. Segundo, a proteína é sua amiga. O estudo que eu citei mostrou que 25 gramas de proteína reduziram o dano de 37% para 24%. Não é uma cura, não é um milagre, mas ajuda. Então, se você for beber, garanta uma boa fonte de proteína um pouco antes ou durante a ingesta do álcool. Terceiro, o timing é crucial. As primeiras 4 a 8 horas pós-treino são a janela de ouro da síntese metabólica. Beber nesse período é o pior momento. Deixa para beber bem depois ou em dias de descanso da academia. Quarto, hidrate-se. Alterna cada dose de álcool com um copo de água. Quando as pessoas estão em locais de socialização, em bares, em festas, o cérebro associa isso a segurar um copo. É quase como que pertencer àquele ambiente. Engana seu cérebro entre os drinks com copos de água. Não vai fazer tanta diferença para você, porque seu cérebro vai estar satisfeito segurando um copinho. Quinto e último, esqueça os suplementos mágicos. Não tem evidência de que BCAA, leucina ou qualquer outro suplemento possa proteger seus músculos do álcool. A nutrição e a moderação são as únicas ferramentas. A relação entre álcool e músculos é uma questão de dose. Dizer que qualquer álcool destrói seus ganhos é um exagero alarmista, mas dizer que não faz diferença é uma mentira irresponsável. A verdade está no meio e nos números. Mas vale um detalhe aqui também. Eu estou falando do consumo ocasional de álcool, mas o consumo pesado e frequente pode levar até uma doença grave chamada miopatia alcoólica, que atrofia seus músculos. A boa notícia é que um consumo baixo e ocasional, abaixo daqueles 0,5 gramas por quilo que eu comentei, parece ter um impacto mínimo. A decisão, no fundo, é sua, mas agora você tem a informação científica para tomar uma decisão mais consciente. E claro, né, gente, se beber, não dirija, porque acidente de carro também atrapalha a síntese muscular, né? Mas eu queria saber de vocês, essa informação muda a forma como você vai encarar o álcool no seu final de ano, nas suas festas, ou você vai chutar o balde mesmo? Deixa a sua opinião honesta aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.